Olá, alunos do primeiro ano, tudo tranquilo? Eu sou o professor Deusarino Almeida Júnior e nós vamos trabalhar agora as funções quadráticas na tela. Vou compartilhar com vocês a tela e vamos avançar. Ok. Função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Toda função quadrática vai ter essa forma aqui, veja, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e esse a tem que ser diferente de zero. Daqui a pouco eu falo por quê, ok? Então, aqui nós temos 4 exemplos. O primeiro exemplo encontra-se na forma completa. Então, nesse momento, eu posso tirar com muita calma os valores do a, b e c. Veja, o a, comparando aqui com a forma geral, é o valor que multiplica o termo x ao quadrado. Então, por isso é o 2. O b, observe que é o valor que multiplica o termo em x. Olha, bem aqui, ó. Então, você vai ter que o b vale menos 3. E o c é o termo independente, não depende do x, ele está sozinho. Não esqueça o sinal, ele vale justamente menos 4, ok? Então, essa aqui é a forma completa. Essa aqui é a forma completa. A b está na forma incompleta, mas eu posso completar. Então, eu colocaria x ao quadrado, está faltando o termo em x. Olha, mais 0x, posso colocar 0x e tiro menos 4. Pronto, agora eu posso tirar justamente os valores do a. O a vale 1. Por quê, professor? Porque tem um bem aqui, ó, que multiplica o termo x ao quadrado. O valor do b, que é o 0, foi aquele que eu incluí. E o valor do c, aquele independente, que no caso vale menos 4. Essa aqui também está na forma incompleta. Veja, menos x ao quadrado, menos 3x, e está faltando o termo independente. Mas não tem problema porque eu coloco um 0. Então, eu tenho que entender que tem um 0 aí. Aí o valor do a vale menos 1. O valor do b vale menos 3 e o valor do c vale justamente quem? O 0. Ok? Essa aqui também está incompleta, aliás, muito incompleta. Então, eu posso colocar mais 0x, mais 0. Aí fica fácil. Ó. Quanto é o valor do a? Menos 3. Por quê, professor? Porque é o valor que multiplica aqui o x ao quadrado. Quanto é o b? 0. Eu acabei de incluir. Quanto é o c? 0. Ok? Então, para início de conversa, nós temos que saber extrair os valores dos coeficientes. E detalhe, observe que todos os exemplos trazem aqui o termo x ao quadrado. Podem sumir os outros, mas esse aqui, o x ao quadrado, não. Isso está garantido bem aqui, ó. O a tem que ser diferente de zero, porque você sabe, quando multiplica por zero, dá sempre zero. Bom, o gráfico de uma função desse tipo é uma parábola. Ou a concavidade dela é para cima, ou a concavidade dela é para baixo. E quem determina essa concavidade é justamente o valor do a. Então, veja, se o a, aquele valor aqui, ó, que multiplica o termo em x ao quadrado, for positivo, a concavidade vai ser para cima. Mas se for negativo, menor que zero, a concavidade vai ser para baixo. Então, se você observa aqui esse exemplo, os exemplos iniciais, você vai ter o seguinte. Aqui o a vale quanto? Ah, o a vale 2, professor. 2 é maior que zero, beleza? Então, a concavidade dela vai ser para cima, tá bom? Quanto é na B? Quanto é o valor do a na B? Ah, professor, é 1, olha. 1, ele é maior que zero, então a concavidade dela vai ser para cima. Detalhe, se a concavidade for para cima, bem aqui tem um ponto de mínimo. E aqui também. Professor, por que ponto de mínimo? Porque ele vem descendo, ele para de descer, ou seja, o valor menor possível, e ele começa a crescer novamente. Então, por isso que é ponto de mínimo, ok? Aqui eu fiz uma... Ok, bem aí. Agora, no caso da C, olha só o valor do A, quanto é que ele vale. O A vale menos 1. A é menor que zero. Então, se ele é menor que zero, a concavidade vai ser para baixo. Nesse caso aqui, não vai ser ponto de mínimo, vai ser ponto de máximo. E quanto é que vale na D o A? Ah, professor, A na D vale menos 3, é menor que zero, é menor que zero. Então, vai ter concavidade para baixo, então ponto de máximo. Então, detalhe, se a concavidade for para cima, você vai ter um ponto de mínimo. Se a concavidade for para baixo, sempre você vai ter ponto de máximo. Esse ponto aqui que eu estou marcando para vocês, na verdade, ele é composto por duas coordenadas que a gente vai ver, que são o vértice, mas daqui a pouco eu falo. Veja. O ponto de interseção com o eixo Y. O que é esse eixo Y? O plano cartesiano ele tem dois eixos. O eixo X, que é o da horizontal, e o eixo Y na vertical, ok? Então, um ponto importante de saber determinar, só olhando para a função, é onde a parábola corta justamente o eixo Y. E aí,
eu tenho que entender que nesse ponto o A vale, o valor do x vale 0. Então, isso aqui vai zerar, esse aqui vai zerar e vai sobrar justamente o valor do C. Então, se eu quero saber onde a função corta o eixo y, basta eu olhar para o valor do C, que eu vou marcar. Olha, nesse caso aqui, eu sei que a função vai cortar no ponto C. E quem é o ponto C? Vamos lá. Aqui, ó, eu sei com certeza que esse gráfico dessa parábola vai cortar o eixo y no ponto C igual a menos 4. Aqui, também no menos 4. Aqui, no 0. E aqui, no 0. Portanto, passa na origem. Isso eu não entendi direito. É o seguinte, você pega uma função quadrática e você vê o valor do C, ou seja, aquele termo independente que não depende do x, tá certo? Então, ele significa o ponto onde a parábola corta o eixo y. Ah, pessoal, agora eu entendi. Então, daqui a pouco nós vamos precisar dessa informação, tranquilo? Vamos lá, as raízes. As raízes, como já vimos, são os pontos de interseção do gráfico com o eixo x. Então, se bem aqui está o ponto C, que eu acabei de falar para vocês, onde ele corta o eixo x é justamente as raízes. Então, eu vou escrever aqui, olha, são as raízes, né? Então, ou zero da função, mesma coisa, ou zero da função. E para eu encontrar esse zero da função, eu tenho que resolver, tá certo? Então, no nono ano, vocês certamente aprenderam a calcular as raízes resolver uma equação do segundo grau, né? Por meio dessa fórmula aqui. Fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e onde esse delta vale b ao quadrado menos 4ac. Não se esqueça que bem aqui nós conseguimos extrair o valor de A, B e C que nós vamos precisar, não é? E aí, algumas informações importantes antes de nós começarmos a resolver as questões. O discriminante, que é esse delta aqui, ó, esse delta é o discriminante, tá certo? E tem 3 situações para ele. Ou ele pode ser maior que 0, ou ele pode ser igual a 0, ou ele pode ser maior que 0, igual a 0, ou menor que 0. Tá bom? Então, se ele for maior que 0, observe que ele toca 2 vezes. Olha, se ele for igual a 0, observe que ele só toca 1. E se ele for negativo, observe que ele não vai tocar. Ó, não toca aqui. Tá bom? Agora, esses 3 primeiros de cima que eu marquei para vocês é referente o quê? Às concavidades para cima, portanto, o A positivo. Mas pode acontecer que a concavidade seja para baixo. Mas não vai mudar. Olha. Se o delta for maior que 0, toca 2 vezes. Aqui, ó. Se o delta for igual a 0, toca uma vez só. Mas acontece que ele está com concavidade para baixo. E aqui ele não toca nenhuma vez. Ó, tá vendo? Tem um vazio aqui, ó, não toca. Tá vendo? Então, no decorrer das questões, nós vamos ver. Bom, existe também o eixo de simetria, porque a parábola ela é dividida, o eixo de simetria divide a parábola em 2 partes simétricas, tranquilo? E aí, temos também a soma e o produto das raízes, que é dado, a soma é dada por menos b sobre a, o valor de b e a nós já conhecemos, e o produto das raízes é dado por c sobre a, tranquilo? Então, um ponto importante aqui, além do eixo de simetria, é esse vértice aqui. Isso é importante saber, tá certo? Então, o vértice ele é dado por essas 2 coordenadas aqui, ó. Posso até colocar assim para vocês, o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, como se fosse uma junção que está separado, né? 2 fórmulas aqui, mas na verdade, se eu juntar essas 2, eu vou ter um par que representa esse vértice, ó. Na direção do x do vértice e na direção do y do vértice, essa junção das 2 coordenadas me dá as coordenadas do próprio vértice, tranquilo? Então, o ponto de máximo ou de mínimo sempre é dado pelo y do vértice, ou seja, segundo, ó, ponto de máximo ou de mínimo. E onde isso acontece é justamente dado pela primeira coordenada, que é o y do vértice. Então, se eu juntar o y do vértice e o x do vértice, eu tenho as coordenadas do vértice. Isso é muito importante para se resolver questões. Então, vamos lá aqui. Exercício de fixação. Vamos ver como é que funciona. Atenção agora. O congelador de uma geladeira especial precisa, nas primeiras horas de funcionamento, ter sua temperatura T, que é o T grande,
variando entre valores negativos e positivos, para que os alimentos não percam suas propriedades de acordo com essa função. Então, ele me deu a função. Então, fazendo uma referência ao que a gente já viu, me diga quem é o valor do A. O A vale quanto? 1. Por que, professor? Porque tem 1 bem aqui, ó. Quanto é o valor do B? É o valor que acompanha a variável T. Então, no caso, é menos 4. Não pode esquecer o sinal. E o valor que está sozinho, quem é? É o 3, ok? Então, eu tenho o valor do A, B e C. Professor, não tem problema ser com outra letra? Não, nenhum. A forma da função quadrática, ela permanece inalterada. Ela é a mesma. Nesse caso, ela está completa. Continuando. Ao ligar a geladeira, o congelador atinge a temperatura de 0 graus depois dele. Então, ele quer que essa temperatura aqui, veja, essa temperatura aqui seja igual a 0. Então, você vai ter uma coisa desse tipo. Veja, t ao quadrado menos 4t mais 3 igual a 0. Ou seja, eu vou ter que resolver essa equação. Então, vamos relembrar como é que resolve. O valor do A vale 1, o valor do B vale menos 4, está ali em cima, mas eu estou repetindo, e o valor do C vale 3. Então, a primeira coisa que eu preciso encontrar é justamente o delta. E o delta vale B ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. Então, o delta vai ficar, o B é menos 4, como ele é negativo, fica ao quadrado, fica entre parênteses, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Professor, de onde que estão saindo esses valores? Daqui, ó. O B vale menos 4, ó. Menos 4, o A vale 1 e o C vale 3. Ah, lembrei. Então, é o seguinte, menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, dá 16, porque é 4 vezes 4. Menos. Essa continha aqui, olha, 4 vezes 1, 4 vezes 3, dá 4 vezes 3, 12. Então, eu chego a uma conclusão que o delta, ele vale justamente 16 menos 12 dá 4. Eu preciso achar o delta para resolver. Depois que eu acho esse delta, eu posso fazer o quê? Eu posso resolver pela outra fórmula e encontrar as raízes. Qual é a outra fórmula? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Você lembra muito lá do 9º ano, né? Então, vamos lá com calma. X é igual. Tem o menos da fórmula, mas tem o menos aqui ó, do B. Então, vai ficar menos da fórmula, menos 4 aqui do B, mais ou menos a raiz do delta. Não te esquece que o delta eu já achei. O delta ele vale justamente quem? 4, né? Ele vai entrar bem aqui, ó, no lugar do delta. Sobre 2A. Sobre 2A. Então, eu vou ter x é igual. Vou dividir aqui a tela porque eu vou precisar desse espaço, tá? X é igual a menos com menos aqui vai dar mais, fica 4. Mais ou menos a raiz de 4 aqui é 2. E detalhe, o valor do A, o A é 1, então vai ficar 1 também aqui. Portanto, pessoal, o valor do x', que é a primeira raiz, vai ficar 4 mais 2 dividido por 2. Eu vou ter aqui ser dividido por 2, que vai me dar 3, tá bom? E a outra vai ser 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Para quem não lembra, primeiramente eu uso o sinal de mais aqui, e depois eu uso o sinal de menos, tá? Porque aqui eu tenho mais ou menos, olha. Então, primeiro, para achar um valor, eu uso o sinal de mais, depois eu uso o sinal de menos e faço a conta. O certo é que as raízes dessa equação, né, a solução dessa equação vai ser quem, então? Vai ser justamente 1 e 3, ok? Então, veja, ao ligar a geladeira, a temperatura atinge 0 grau, eu igualei a 0, bem aqui esse 0 grau, seria justamente esse raciocínio aqui para igualar a 0. Esse 0 bem aqui, ó. Igualei a 0 grau. Então, quando é que isso acontece? Voltando aqui, olha, quando for 1 hora e 3 horas. Muito interessante analisar essa questão, é como se eu tivesse isso aqui, ó. A concavidade dela é para cima, então ela vai cortar justamente no 1, veja, no 1, que é a primeira raiz, aí tem o 2, passa e vai cortar no 3, né? E ela passa justamente no 3 aqui também. Observa, esse 3 aqui, ó, é o C, vai cortar bem aqui. 1 e 3 são as raízes que nós encontramos aqui, olha. 1 e 3. Então, veja, então, o gráfico ele vai ser mais ou menos assim. Tranquilo? A geladeira vai pegar, fazer uma curva aqui, vai subir, ó, mais ou menos assim. Tá? Não está perfeito, mas ele passa com certeza no eixo Y, no ponto 3, que é o valor do C,
e as raízes que eu acabei de encontrar. Esse aqui é o x', esse aqui é o x duas linhas. Por isso que é importante saber resolver, tá certo? Então, significa o seguinte, você ligou a geladeira, a temperatura vai cair, certo? Né? Então, vai cair e vai chegar em 2 momentos, vai ficar abaixo de zero a temperatura, né? Mas aí, vamos supor que com o uso, né, a temperatura, abrindo e fechando a geladeira, a temperatura tende a aumentar. Então, toca 2 vezes, acontece que ela fica com 0 grau nesse 1 e nesse 3 aqui, tranquilo? Então, alternativa correta, depois de quanto tempo? Alternativa A, 1 hora e 3 horas. Após 1 hora e depois de 3 horas ela fica com... Tá? Então, vamos lá, a próxima. Uma câmara frigorífica usada para armazenar certos tipos de alimentos precisa ter sua temperatura variando entre graus negativos e positivos para que o alimento não perca suas propriedades. Então, veja que ele me dá aqui uma função novamente do segundo grau, quadrático. Olha, T ao quadrado menos 4T mais 3. Em que H de T representa a temperatura na câmara, medida em graus Celsius ao longo do tempo, que está representado por T, que é medida em horas. Tá bom? A temperatura depois de 5 horas que a câmara foi ligada foi Então, já que ele me deu a função, aqui H de T é T ao quadrado menos 4T mais 3, isso aqui é uma questão mais simples, porque ele quer saber o seguinte, a partir dessa função, depois de 5 horas, preste atenção que o T aqui vale 5, olha. Então, eu vou substituir no lugar do T 5, olha o que vai acontecer, 5 ao quadrado menos 4 vezes 5, mais 3. Então, vamos lá. A temperatura H, depois de 5 horas, vai ser, bom, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, né? Aqui, ó, 4 vezes 5 é 20, então menos 20. Mais 3. Isso aqui é valor numérico, direto, muito simples. Então, vai ficar 25 menos 20 dá 5. 5 mais 3, 8. Pronto. Então, depois de 5 horas, segundo essa função, a temperatura será de 8 graus Celsius. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos avançando. O movimento de um projétil lançado para cima, verticalmente, é descrito pela equação. Então, se você joga o objeto para cima, é claro que ele vai descrever uma coisa desse tipo aqui. Ó. Você vai jogar o objeto, ele vai subir e vai descer. Tranquilo? Então, é uma parábola. E essa parábola é de acordo com essa função aqui. E note que você não tem os valores todos, mas você pode completar. O A vale menos 40, o B vale 200 e o C vale 0, ok? O C vale 0. Então, a altura máxima atingida pelo projeto. Bom, aqui você vai ter uma altura máxima. Essa altura máxima é dada pela fórmula do vértice, que é menos B sobre 2A, tá? E menos delta sobre 4A. O que ele está te pedindo é justamente só esse aqui, olha, só o y do vértice, porque ele quer saber o quê? A altura máxima. E a altura máxima acontece justamente aqui nessa região, olha, no y do vértice, tá bom? Então, veja que eu preciso calcular y é igual a menos delta sobre 4A, tá? Mas antes disso, bem aqui, vamos calcular o bendito delta, b ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. Quanto vale o b? O B vale 200. Então, vai ficar 200 ao quadrado, ou seja, 200 vezes 200. Menos o 4 vezes o A, que é menos 40. O espaço vai estar ruim aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vai ficar o seguinte, 200 ao quadrado menos 4 vezes menos 40, tá? Vezes o C. Ora, mas o C é 0. Então, na verdade, quando o C é 0, essa conta aqui tudo vai dar 0. Concorda? Então, vai sobrar para mim 200 ao quadrado. Como é que eu faço 200? É 200 vezes 200. Basta fazer o seguinte, ó, 2 vezes 2, 4. Tá? Aí eu dobro o número de zeros. Tem 2 zeros, eu coloco 4. Então, isso aqui dá justamente 40 mil. Tá bom? Então, eu preciso desse valor do delta. Agora, vamos jogar na fórmula do y do vértice aí. Ó. Y do vértice, tá bom? Vai ser menos 40 mil, tá? Dividido por 4 vezes A. Mas não te esquece que o A, quanto vale o A? É menos 40. Pô. Então, a minha continha vai ficar menos 40 mil, tá? Dividido por 4 vezes 4, 16. Coloca esse zero aqui, dá 160. Mais com menos dá menos. Ó. Então, 4 vezes 4, 16. Coloca mais um zero, dá 160. E mais com menos dá menos. Então, o seguinte, vamos cancelar um zero desse aqui com esse daqui.
e menos com menos vai dar mais, então vou ter um valor positivo. Quem é que eu tenho que dividir, então? Sobrou aqui em cima 4.000, tá? E sobrou embaixo 16. Vamos fazer essa conta? Vou fazer essa conta aqui em cima. 4.000 dividido por 16. Bom, olha, 40. 40 por 16 dá 2 vezes, porque 2 vezes 16 dá 32, tá? Para chegar em 40, falta quanto? 8. Baixa um zero daqui, ó. Dá 80. 80 por 16 dá 5 certinho, olha. 5 vezes 6, 30, para 30 nada, vão 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8, para 8 nada. Então, baixa esse zero aqui, baixa um zero aqui. Então, pronto. O y do vértice dá justamente 250. Esse y do vértice aqui. Então, a alternativa D, olha. A altura máxima atingida pelo projétil é essa altura aqui, tá? Ela vai cair no solo. E essa altura máxima aqui é justamente de 250. Tranquilo? Vamos avançando, tá? Uma fábrica de beneficiamento de peixe possui um custo de produção de X quilo de peixe, representado por essa função. Veja que novamente aparece a função quadrática, olha. Então, o que ele quer saber? O valor mínimo. Observa que o A, vamos colocar aqui embaixo, o A vale 1, tá certo? O B vale 10, tá certo? E o C vale 900. Tudo bem? Então, o valor mínimo. O valor mínimo também, como a concavidade dela é para cima, veja, o A é positivo, vai ter um ponto de mínimo bem aqui. Só precisa calcular o quê? O Y do vértice, tá bom? Então, o Y do vértice ele vai ficar usando a mesma forma. O Y do vértice menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Só preciso deixa eu voltar aqui para organizar. Isso. Então, é menos delta sobre 4A. Então, calculando o delta primeiramente aqui. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Vai dar um trabalhinho, mas nós vamos fazer. Quanto é o B? O B vale 10. 10 ao quadrado. Isso aqui é um 10, tá? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 900. Então, 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 9 dá 36. Coloca 2 zeros, dá 3.600. Então, vamos fazer essa continha aqui. Quem lembra como é que faz? Sinais diferentes subtrai, coloca o sinal do maior. 3.500, porque tu tem 3.600, sinais são diferentes, vai ter que subtrair. Coloca o sinal do maior em módulo, que no caso é menos 3.500. Esse é o valor de quem? O delta. Esse que vai entrar bem aqui, ó, nessa nossa conta para descobrir. Então, vamos lá. Y do vértice vai ser menos da fórmula, com menos do 3.500 que eu achei lá, dividido por 4 vezes... Atenção, o A é negativo. Não, o A é 1. É 1. Então, não tem problema nenhum. Vai dar 1. Então, eu vou ter, na verdade, menos com menos mais. Vai dar 3.500, certinho, dividido por 4. Aí eu acho o valor do Y do vértice. Vamos lá fazer? Onde é que eu posso fazer essa continha aqui? Bem aqui, ó. Então, 3.500 dividido por 4. Olha só. 35 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32 para 35. Faltam 3, né? 8 vezes 4, 32. Baixo 0. Aí aqui no caso dá 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar no 30 falta 2. Baixo 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Ok. Então, vamos ver quanto é que deu. 875. Ok? Que alternativa? Alternativa E. Tranquilo? Então, gente, é o seguinte. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Tem mais duas questões pendentes, que é a 5 e a outra aqui, para construir o gráfico. E nessa, para construir gráfico, fica como exercício para vocês. Veja, encontre as raízes, o vértice e o ponto de interseção da parábola com o eixo 0y. E em seguida, construa o gráfico da função. Então, vamos lá. Deixa eu só adiantar aqui para você. Quem é o valor do A? É 1. Quem é o valor do B? É menos 2. Quem é o valor do C? É menos 3. O que é que você vai precisar? Encontre as raízes. Como é que você encontra as raízes? Vai precisar do delta, B ao quadrado menos 4AC. Vai precisar menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que foi a fórmula que nós usamos para encontrar as raízes na questão anterior.
O vértice, o que você precisa para encontrar o vértice? O vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O que mais? E o ponto de interseção da parábola com o eixo y? Nem precisa, esse c aqui ó, vai passar no menos 3 com certeza, é o valor do c. Então, é importante que você tente fazer a questão número 5, essa anterior aqui, tá? E você tente fazer no seu caderno esse gráfico da função quadrática. Ok? Eu estou terminando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês estudem e eu vou ficar à disposição para tirar dúvida de todos os alunos do primeiro ano. Valeu, galera? Grande abraço, estudem e eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.